Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que você está nesta noite de domingo? Hoje é dia 12 de julho do ano de 2026, o ano da tua vitória. 2026 será o melhor ano da tua vida para a honra e para a glória do nome santo do nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, eu espero que com você esteja muito bem, porque até aqui as mãos fortes de Deus foi quem nos sustentou, as mãos fortes de Deus foi quem nos colocou de pé. Muitas vezes nós estamos preocupados, o que a sociedade, o que as pessoas acham da gente. Hoje aqui em casa, depois que eu cheguei do culto agora de noite, estava conversando com minha esposa, dona Sandra, um beijo no coração, saúde e paz. E a gente estava conversando a respeito de pessoas. E ela dizia que as pessoas muitas vezes procuram posição que não age de acordo com a verdade. E eu falei, nós temos que ser como criança. Nós precisamos agir como criança. A criança, ela não tem maldade em olhar até você. A criança, ela age naturalmente. E eu e você precisamos ser como criança. E eu falei para ela, precisava de uma palavra para fazer para agora de noite. E aí eu não sabia qual fazer. E eu lembrei da passagem de Mateus 18:1 que nos diz: naquela hora, aproximaram-se de Jesus, os discípulos lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. A pergunta que os discípulos fizeram aqui é exatamente a que está no nosso coração hoje também. Quem é o maior? O que as pessoas estão pensando ao meu respeito? O que as pessoas acham que eu devo ser? O que as pessoas acham que você deveria ser? Deus está nos ensinando esta noite que quem é o maior não importa. Temos que ser como criança. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que o que importa para todos é o quê? É a influência, é o título, ou talvez o reconhecimento. Muitos de nós queremos ser vistos, queremos ser admirados, queremos ser exaltados. Mas Jesus, ele nos responde de uma forma que surpreende a todos. Em verdade, se você observar, ao invés dele chamar o rei, ao invés dele chamar um sacerdote, ao invés dele chamar um grande líder, Jesus chama uma criança. E essa criança foi colocada no centro para que todos pudessem ver. Naquele momento, Jesus, ele está nos ensinando a respeito do reino do céu. Naquele momento, Jesus está ensinando a verdadeira grandeza. Não é medida pelo seu poder, não é medida pela humanidade. Os discípulos estavam preocupados com posição e a pergunta deles foi só uma: quem é o maior no reino dos céus? Uma criança, quando ela precisa de ajuda, ela não se limita em pedir ajuda. Quando uma criança tem algo alto que ela não consegue pegar, rapidamente ela fala: mamãe, papai, vovô, titio, quem estiver por perto, pega para mim que eu não alcanço. Mas nós, muitas vezes, nós não sabemos, não conseguimos e não pedimos ajuda. E Jesus, ele aqui está nos ensinando que ainda pensava em ter prestígio e autoridade. Quantas vezes que nós não queremos essas mesmas coisas? Quantas vezes queremos ser reconhecidos? Quantas vezes que nós queremos ser notado por alguém? Numa empresa nós queremos ser notado pelo diretor, pelo presidente, pelo dono da empresa. Queremos que as pessoas nos valorizem aquilo que nós fazemos. Queremos que as pessoas vejam. Mas Deus, ele mede a grandeza como o mundo mede? Não. Deus não mede a grandeza como o mundo mede. Enquanto os homens olham para a posição, Deus está olhando somente para o teu coração.
somente para o meu coração, meu amado. Jesus, ele pegou uma criança e ele colocou naquele centro. Na cultura, naquela época, uma criança, ela não ocupava posição de destaque na sociedade em hipótese alguma, não tinha como. Mas mesmo assim, Jesus a chamou e a colocou diante de todos. Com este gesto, Jesus mostrou que aquele que o mundo considera pequeno pode ocupar um lugar grande, um lugar especial no reino de Deus. Às vezes, nós pensamos que Deus só usa pessoas famosas, muito experientes, muito altamente capacitadas. Mas Deus, ele procura corações disponíveis, corações humildes, corações obedientes, que estejam a fim de obedecer. A humildade é a verdadeira porta para uma grandeza. No versículo seguinte, se nós observarmos, Jesus explica que é necessário converter-se e tornar como uma criança. Mas muitas vezes nós não queremos agir como criança. Pastor Fábio, o senhor quer dizer que nós devemos ser como uma criança? Não, nós devemos agir como uma criança. Devemos ter um espírito como de uma criança. Para que Deus venha nos usar, nós temos que agir. Isto significa não agir com infantilidade. Não podemos agir, significa desenvolver as nossas atitudes que muitas crianças demonstram. Uma criança, ela demonstra como? Confiança, uma dependência, uma sinceridade. A criança, ela simplesmente mostra aquilo que ela é, a disposição para aprender. Uma criança, quando você começa a ensinar algo para ela, meu Deus do céu, tem que ter paciência para ensinar, porque ela quer aprender. O orgulho, sabe o que ele faz com nós? Ele nos desafasta de Deus, ele põe nós para longe de Deus. Agora a humildade, ela vai nos aproximar cada vez mais. Quanto mais reconhecemos a nossa dependência no Senhor, mais espaço damos para que Ele opere em nossas vidas. Muitas vezes, nós não conseguimos explicar como é que nós devemos agir. Mas Deus, Ele exalta, escolhe e serve, porque precisamos ser exaltados pelo Senhor. Jesus aqui, se nós observarmos, Ele mudou totalmente o discurso, o conceito do sucesso. No reino de Deus, o maior é quem domina os outros, é quem serve, é quem busca aplauso, é quem busca agradar ao Pai. Cristo nos deu o maior exemplo que eu e você podemos ter. Sedes um filho de Deus, que nós podemos lavou os pés dos discípulos. Imagina aí, meu amigo. Imagina aí, minha amiga. Jesus lavando os pés dos discípulos. E no meio daqueles discípulos tinha um que era o traidor, Judas, o qual ia trair. Jesus, ele veio para servir e dar a vida por muitos. Quem segue Jesus aprende que a verdadeira grandeza está em amar, servir e obedecer a Ele. Muitas vezes nós temos dificuldade em querer aprender com as crianças. Pergunte ao seu coração: tenho buscado reconhecimento ou tenho buscado agradar a Deus? O que você está procurando? Deus não procura pessoas que desejam ser as maiores, não. Ele procura pessoas que desejam ser fiel. Ao colocar aquela criança no centro, Jesus mudou a maneira de entendermos o reino de Deus. Deus mostrou o caminho para a grandeza
passa pela humildade. O mundo ensina, suba para ser grande. Jesus ensina, humilhe-se para que Deus o exalte. Quando colocamos nosso orgulho de lado e dependemos totalmente do Senhor, experimentamos uma vida marcada pela graça e pela presença de Deus. Que o nosso desejo não possa ser maior do que queremos crescer, queremos aparecer, não. O nosso desejo de servirmos a Deus tem que ser maior. Que o nosso desejo não seja sermos os maiores. Não, nós não temos que ser os maiores. Os olhos das pessoas, não, mas sermos encontrados fiéis aos olhos do Pai. Jeremias até disse para a dona Sandra que agora de noite, não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito, porque ele nos diz, Deus Jesus falando, eu é quem sei os vossos pensamentos, pensamentos de paz e não de mal. Deus sabe os vossos pensamentos, porque Ele procura os verdadeiros adoradores. A grande lição que fica para nós é que a verdadeira grandeza, ela começa na humildade. Nós temos sido humildes. Deus valoriza um coração que seja dependente dEle. O orgulho, ele vai nos afastar de Deus. Servir o maior e ser servido. Que Deus nos abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidades que Deus deu para mim, que Deus deu para você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Abra o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo orgulho, livra da busca pelo reconhecimento, pela fama, pelo aplauso. Nos livra, meu Pai, porque muitas vezes o nosso coração está tentando alcançar maravilhas, quer alcançar famas, quer alcançar aplauso, quer alcançar reconhecimento, meu Pai. Mas o verdadeiro reconhecimento que nós podemos ter está somente em Tuas mãos. Meu Pai, nesta noite, Senhor, nós ouvimos a Tua voz, ouvimos o Senhor falar aos nossos corações. Não nos deixes, meu Pai, não nos deixe que o nosso coração ele se endureça para as coisas do Senhor, não, porque ali os discípulos estavam todos preocupados, querendo saber quem era o maior no reino de Deus. O Senhor tinha toda a autoridade para pegar um rei, para pegar um líder religioso, para pegar um pastor, um apóstolo, um bispo, mas o Senhor não fez isso. O Senhor trouxe até ali uma criança, Ele pôs ao centro, mostrando que uma criança ela pode ser a maior no reino de Deus. Quantas vezes, meu Pai, quantas vezes que nós temos agido com infantilidade, quantas vezes temos agido não de acordo com o Senhor. Quando o Senhor nos compara com a criança, é que a criança é pura. Por mais que as pessoas machuquem uma criança, ela sempre vai estar junto. Se uma criança não está conseguindo fazer algo, ela vai pedir ajuda. Se uma criança tem dificuldade em aprender, ela vai querer que nós ensinamos ela a fazer aquilo ali, Senhor. E quantas vezes, meu Pai, que o nosso coração não está disposto a ser humilde, não está disposto a servir, não está disposto em querer fazer aquilo que uma criança faria em nosso lugar. Quantas vezes, meu Pai, peço perdão, Senhor, por esta noite, eu peço perdão pelas falhas, pelas transgressões, que o Senhor possa nos dar uma excelente semana, mais que abençoada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados. Que Deus nos abençoe a mais essa noite de escolhas e oportunidades
que Deus deu para mim, que Deus deu para você. Saúde e paz. Deus te abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Me dá um abraço aqui. Sintam-se todos abraçados por este amigo e pastor Fabinho Luz. Me amo você. Um beijo no coração, saúde e paz. Que essa semana venha ser semana de bênçãos na sua vida. Devemos perseverar até o fim, porque o Senhor, Ele é contigo. Nunca maltrate alguém quando o Senhor estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Saúde e paz. Beijo no coração.